Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Decoração de quarto infantil. Quem nunca teve dúvida? Chega o bebê e aí fica a dúvida. Será que tem que ter um tema específico? Que tapete que eu coloco? Meu filho é alérgico. Eu coloco, aí fica aquele vazio. Será que eu coloco a cortina? Que tipo de cortina eu coloco? Ah, mas o orçamento tá bem curto, né? E será que o quarto tem que ficar feio se o orçamento tá curto? Será que tem como ter criatividade com pouco dinheiro para o quarto ficar bonito? Pois é, nós escolhemos esse tema pensando em você, porque você sabe que esse programa também é voltado muito para você mãe, muito para você mulher que é dona de casa. Eu quero convidar você já a participar das nossas redes sociais, tire todas as suas dúvidas, aproveite, você que está montando seu quarto, você até que já tem um quarto montado. Eu vou aproveitar e vou tirar todas as minhas dúvidas hoje no @manhãvive. Que tal você mostrar o seu quarto? Será legal. Manda sua foto e a especialista pode olhar e pode dar uma dica. Olha que legal o programa Manhã Viva te dando essa excelente oportunidade. Manda a foto do quarto do seu filho e tire a sua dúvida. E nós vamos chamar agora a especialista, a arquiteta Milena Aguiar, 25 anos já fazendo isso. E sabe, Mônica, por favor, muito obrigada por estar aqui conosco. A casa é sua. Prazer, muito obrigada. Igualmente, por favor, vamos sentar e vamos conversar, porque esse assunto interessa, viu? Olha, eu acho que tem um monte de mãe assim, ó. Ah, eu quero tirar todas as dúvidas. Vamos lá. Na hora de decorar um quarto infantil, principalmente do bebê, né? O que precisa primeiro? Começa por onde? Bom, para um quarto do bebê, a gente começa a pensar em 3 móveis básicos que são necessários. O berço, um trocador, que pode ser uma cômoda, que acomode as roupinhas do bebê, e uma poltrona de amamentação. É importante que o berço seja comprado com um certificado de segurança, porque nem todos são apropriados, com a pintura, com uma tinta tóxica, com barras de proteção compatíveis e reforçadas. Então, isso é muito importante. Esses 3 itens básicos é o que precisa para um quarto de bebê. É importante posicionar o berço sempre longe de janelas ou perto da porta, onde tem circulação de ar, para que o bebê não venha se resfriar. E se não houver condições ou se não tiver no quarto um guarda-roupa, a princípio não é necessário, porque o próprio trocador, ele tem as gavetas que acomoda perfeitamente as roupinhas do bebê para uma primeira fase. A gente faz opção quarto de bebê com cores claras, que propiciam uma amplitude no espaço, mais luminosidade, mais tranquilidade para o bebê. Hoje em dia, a gente não tem mais aquele conceito de que para menina é rosa, para menino é azul. A gente pode mesclar e combinar as cores de uma forma que fique agradável. Não necessariamente também precise ter um tema. A mãe pode fazer uma opção por cores neutras e colocar os temas em detalhes, almofadas, os enfeites, a decoração, que depois, com o passar do tempo, a criança aproveita esse mesmo quarto sendo transformado para uma mini cama, só mudando alguns itens de decoração, sem ter que mudar o projeto todo do quarto. Por exemplo, aqueles adesivos de parede, aqueles papéis de parede, né? Na hora que nasce o bebê, o que você sugere, né? Os papéis de parede são uma ótima opção. Só tem que atentar que a parede do ambiente tem que estar perfeita, a superfície tem que estar perfeita, porque senão o defeito da parede denuncia depois do papel colado. Uma opção mais em conta para o papel de parede são os adesivos, que a gente encontra em lojas como home centers, tem alguns temas específicos, e também quando a pessoa não tem muita disponibilidade financeira, pode ir numa papelaria, comprar um adesivo colorido e recortar.
fazer o próprio adesivo de parede no vinil colorido. Então imprime um desenho qualquer que agrade, um desenho infantil, e pode ser recortado e aplicado na parede. O papel de parede, o interessante é que sejam papéis vinílicos, porque são fáceis de limpar. Eles aceitam uma buchinha com água e sabão, então é fácil de manter. E no caso de não ter o papel ou adesivo, a gente orienta para que seja pintada a parede com tinta lavável, à base de água, que não tenha cheiro de solvente e que seja lavável, porque daí fica fácil de limpar. E a sugestão é que a cor do quarto, das paredes sejam neutras e o tema venha nos acessórios, é isso? Sim, é uma sugestão para que o quarto seja utilizado numa outra fase da criança. Porque muitas vezes, quando é feito um quarto muito bebê, cores pastéis, toda aquela coisa, a criança, quando começa a ter mais interação, começa a gostar mais de desenhos animados, começa a ter outras preferências, aquele quarto já não é tão interessante. Então é uma maneira de utilizar por um maior tempo o quarto sem ter que trocar toda a decoração. A gente tem alguns exemplos, inclusive que você mesmo fez, né? Sim. Que no caso começou com um quarto de bebê. Isso, esse quarto de bebê era um quarto pequeno, que eu precisava acomodar 2 berços, porque eram gêmeos, e a gente optou por colocar os 2 berços e ao lado de cada berço ficou um armário para a roupinha de cada um dos bebês. E entre os 2 berços, que ficou numa posição estratégica para facilitar para a mãe, ficou a cômoda, onde está aquele ursinho ali, aqui. Então a mãe fica fácil para pegar tanto um quanto o outro bebê. E esse espaço embaixo do trocador tem as gavetas para as roupinhas, e a gente deixou esse espaço para deixar fralda, algodão, as pomadinhas, fácil para a mãe poder pegar. Interessante que me parece que o espaço é bem assim, limitado, bem mas reduzido. Suficiente, né? Porque às vezes a mãe fica tão preocupada com o guarda-roupa, termina tomando um não espaço é necessário. Muito grande do quarto, aí tem um berço, fica aquele aperto. A Sim. sugestão é que seja um espaço mais limitado para as roupas, seria isso? Sim, não tem necessidade. Esse quarto a gente conseguiu encaixar os 2 armarinhos, né? Uma porta bem pequena. Ó, dá para ver do dali, lado, né? Ali no cantinho. Isso, mas não seria necessário, porque na cômoda mesmo, ali a gente tem o gaveteiro que acomoda todas as roupinhas. E a gente optou por essa solução porque a mãe necessitava de uma cama para babá, porque como eram gêmeos, a babá ficava à noite, durante a noite. Então ficou meio que um sofazinho durante o dia, mas funciona como uma cama para auxiliar. Entendi. Porque também tem que se pensar no espaço, né? Sim. Que precisa ficar durante o dia para locomover. Sim, tudo tem isso. que ter uma boa circulação. Esse é o banheiro em anexo ao quarto, que já existia na casa, e a gente só meio que fez uma decoração com uma tinta lavável, um rosa, para remeter à decoração do quarto das meninas. E o adesivo ali da borboleta é um adesivo comprado pronto, a gente não investiu muito nesse banheiro. Aqui já é a segunda fase desse mesmo quarto. Então, dá para ver que os berços foram transformados em mini-camas. Exatamente as mesmas peças nós enviamos para a marcenaria e os berços foram transformados em caminhas mais baixas, que não oferecessem perigo para as crianças saírem à noite da cama. Só mandamos pintar com uma cor mais alegre. O papel de parede, que é a maior parte do quarto, que é a parte mais clara, a gente manteve. E para cima a gente fez um adesivo, que também não é papel de parede, foi feito um adesivo estampado, mais alegre para as crianças. Então, o mesmo quarto continuou sendo utilizado para as crianças até em torno de 2 anos.
Então, praticamente, foram os acessórios, mas os acessórios. A base do quarto continua a mesma. Isso também é econômico. Com certeza. Bem econômico, com certeza. Porque aproveitou o berço. Sim. E só fez alguns detalhes, mas parece outro quarto. Parece Quando a gente outro olha, quarto. a gente pensa em outro quarto. E esse é exatamente o mesmo quarto, só que daí nós tiramos as 2 minicamas, porque daí elas já estavam maiores, e colocamos uma bicama. A coxa cobre um pouquinho, mas tem uma cama embaixo, então uma dorme em cima, a outra dorme embaixo. Permanecemos com os 2 armáriozinhos que eram nas laterais do berço e revestimos a parede com um tecido. Colocamos um tecido na parede ali, que é o rosa estampado, trocamos os acessórios para ficar com uma carinha mais de menina. Elas já estavam nessa idade, com 7 anos mais ou menos. Interessante, porque deu mais espaço, né? Continua a base do quarto. Sim. E também ele foi... E é interessante que essa mesinha que está do lado oposto, estaria em frente à cama, ela era, no quarto de bebê, o criado mudo da cama da babá. Como ela era baixinha, a gente transformou em penteadeira para as meninas. Então colocamos um espelho, uma cadeirinha, elas usavam como penteadeira. Foi também reutilizado. Reutilizado. Então dá para perceber que nada foi jogado fora nesse tempo todo. Aquele armário do bebê ainda está lá. Ainda está lá. E elas estão nessa fase com 7 anos. Com 7 anos. Aí, como a gente tirou a cama da babá, que a gente, no lugar da cama da babá, a gente fez um outro guarda-roupa já para prevendo elas com roupinhas maiores, para ajudar. Aí o espaço pede mais, né? Esse é um outro projeto, é um outro quarto de bebê também. A gente fez a opção pelas cores em uma parede só, com papel de parede. Era de uma menininha, então a mãe pediu que a gente usasse bastante a cor rosa. E como não tinha muito espaço, a gente encaixou a cômoda com trocador entre os armários. Então foram feitas 2 portas de armário de cada lado do trocador e encaixamos o trocador ali, que futuramente poderia vir a ser usado como uma escrivaninha, quando a criança não precisasse mais das gavetas. Falando um pouco mais do papel de parede, né? Qual é a maneira mais em conta de fazer? Porque a gente vê hoje tantas opções, tem tecido, tem aquilo que você mesma falou, vai na livraria, a gente mesmo encomenda, tem aquele faça você mesmo, né? Mas o que você indica para depois a pessoa não se arrepender depois? Olha, eu acho que para não se arrepender, não deveria fazer opção por temas específicos. Ou muita informação de desenho que enjoa muito fácil. Hoje em dia, em home center, você encontra também papéis de parede com preço super acessível, e em tons neutros, papel de parede listrado, com algum desenho geométrico. Isso é uma coisa que não cansa e dá para ser aproveitado futuramente na decoração mais para frente. E também deu para perceber que esse projeto aí aproveitou bastante o espaço, porque hoje em dia, né, cada vez mais a gente tem menos espaço, né? Bem reduzido. Para as famílias, isso nas novas construções, nos grandes centros, né? Então é preciso, assim, dá para ver que a parte vertical está sendo muito utilizada ali, né? Tem uma decoração para cima. Também essa criatividade para a parte vertical. Sim, a gente aproveitou a parede lateral para colocar um nicho com os livrinhos, a poltrona de amamentação, que é importante ter uma mesa de apoio do lado para que a mãe possa colocar a mamadeira, enfim, uma água. Então a gente procura realmente aproveitar cada cantinho para aproveitar melhor o espaço. E além da questão da decoração, tem também a questão da segurança, né? O que não pode faltar num quarto infantil, principalmente de bebê, nos itens de segurança? Nos itens de segurança, bom, primeiramente a gente faz a opção por protetores de berço. Então, há aqueles acolchoados que tem nas laterais do berço, para que a criança, quando estiver dormindo, ao rolar, não bata a cabecinha na estrutura do berço.
A gente orienta a não colocar tapetes em quarto de bebê, a não ser que seja a mãe não abra mão do tapete, a gente escolhe alguma coisa que seja fácil de lavar, com pelo muito baixo para não acumular ácaros, poeira, que seja fácil de retirar para poder fazer a lavagem do material. Eu prefiro, e eu sempre oriento os clientes, a fazerem opção por um piso vinílico. O piso vinílico é aquele piso emborrachado, que ele tem uma absorção muito boa para o som, não faz barulho, é um piso confortável de se pisar, porque não é frio como uma cerâmica e é fácil de limpar. Nós temos algumas travas aí para mostrar de exemplo que... Sim, esses acessórios é mais quando a criança já está na fase de engatinhar e já tem acesso fora do berço. Esse aqui é um protetor de gavetas, então ele tem um adesivo que a gente coloca para poder fechar a gaveta, então vamos imaginar que ele fique dessa forma. A criança não consegue abrir a gaveta, evita que prenda a mãozinha, então é uma coisa que é bem interessante para o quarto de bebê. Existem uns protetores parecidos com esse aqui também, próprios para tampar o vaso sanitário, para a criança também não abrir, colocar, a gente já vê muita criança às vezes querer lavar o brinquedo no vaso sanitário, então a gente coloca alguma coisa parecida com esse protetor aqui. Esses protetores aqui são para tomada, que é super importante porque a criança tem sempre a vontade de encaixar um brinquedinho no buraco da tomada. Então é importante que tenha isso em todas as tomadas da casa. E existem também um protetor próprio para a porta, que é um emborrachado, não sei, acho que tem a imagem, encaixa na porta para que a criança, para que a criança não prenda a mãozinha ao bater a porta. Isso é bem interessante também. É um material, é um EVA mais rígido e tem uns bichinhos, então é super bacana ter isso em casa. Agora a questão principalmente das crianças alérgicas, né? A questão da cortina é sempre uma dúvida, né? O tapete, você já falou, é melhor não tê-los, mas a questão da cortina, até por conta da decoração, faz muita falta, né? E muitas vezes ele segura o sol, até às vezes o frio mesmo. Com relação ao tapete, uma coisa que eu acho importante ainda falar é que o tapete ele tem que ter uma fita que fixe o tapete no chão, porque às vezes é muito perigoso a mãe estar com o bebê no colo e tropeçar na borda do tapete. Uma opção que seria até para crianças que têm alergia é o EVA. O EVA, fazer o tapetinho com EVA colorido, ele não é tão resistente, mas é uma alternativa para casas que já tem o piso cerâmico e não vai trocar o piso, não tem condição. Então o EVA, ele resolve bem, dá para ser tirado, para lavar. E com relação às cortinas, eu evito usar tecidos, com certeza. A gente tem modelos de persiana no mercado que são feitas em PVC, que são fáceis de limpar, aceitam uma buchinha com sabão neutro. Então, para crianças alérgicas, eu recomendo esse tipo de material. No caso das quinas, né? Porque o próprio berço, né? Tem quina, a mesa da sala. Qual é a Existem no mercado protetores de quina também, que são esses de silicone, ele tem um adesivo e faz com que o canto dos móveis fiquem arredondados, evitando qualquer acidente com a criança. Agora vamos falar um pouquinho das cores, porque a gente está falando dos itens de segurança, mas também tem a questão das cores, da combinação das cores, né? Porque sempre tem essa dúvida, né? Quer um tonzinho de rosa, mas também quer combinar com outra cor. Sim. É sempre uma dúvida, né? Não quero todo rosa, mas eu quero só alguma coisa de rosa. Mas o que eu coloco para combinar, para não ficar só assim no neutro? Sim, é super importante quando a gente elege uma cor para o quarto, é importante que a gente complemente a decoração
com uma cor que seja oposta. Então, vamos supor, o quarto de menina tem bastante rosa. Uma cor que entra super bem com rosa é o amarelo. Então, o amarelo, ele dá esse contraponto no rosa, fica um ambiente alegre e pode ser usado em detalhes para complementar, para não ter que ser tudo branco e rosa. Uma outra cor que é complementar é um tom de azul esverdeado, como esse que você tá usando, esse tom da sua calça. Fica muito bonito com rosa e vice-versa. Cores para menino, então vamos priorizar o tom azul. O tom azul, ele entra muito bem com laranja para menino, com verde limão, fica muito bonito. Até a gente depois vai ter alguns exemplos de quarto de menino. Então, são cores que equilibram, complementam. E uma coisa importante é misturar um pouco no mobiliário alguma coisa em tons de madeira, porque a madeira dá uma sensação de acolhimento, aquece o ambiente. Então, tem esse projeto aí, no caso, esse é para quarto de menino? Esse é para quarto de menino, é um bebê. E esse projeto foi um projeto assim, que a gente adaptou totalmente com o que a mãe já tinha em casa. Então, esse quarto era um escritório da mãe, antigamente, já tinha o guarda-roupa. E o berço era que foi da família. Então, a gente só pintou o berço num tom de verde, que era um menino, né, o bebê. Colocamos uma poltrona que revestimos com tecido estampado de preto e branco. E o trocador, que tem numa imagem mais para frente, era uma cômoda antiga da família e eles queriam usar. Então a gente pintou e fez um degradê de verde nas gavetas, que ficou super colorido e alegre o quarto do bebê. Fizemos a opção, como o quarto era bem pequeno, a gente fez a opção da prateleira superior com os cabidinhos, que a mãe pode colocar o cabide com a roupinha enquanto está trocando o bebê. E do lado os acessórios, a garrafa com água, a pomada. E o nicho ali atrás, onde não atrapalha a circulação do quarto, para colocar alguns bichinhos, uma decoração mais infantil. Interessante, porque a base do quarto é uma cor cinza. Uma cor cinza. A gente fez a opção, a mãe já tinha adquirido um papel de parede que dá para ver nessa imagem bem aqui, é um papel de parede geométrico, bem parecido com esse aqui do estúdio. E ela pediu que a gente coordenasse esse papel de parede e usasse as cores em pontos que fosse fácil futuramente trocar a cor. Então, por isso a gente colocou as cores mais fortes, mais vivas no berço, nas gavetas da cômoda, no fundo do nicho, nas luminárias, que a gente fez um jogo de luminárias coloridas, para que ela depois tivesse essa base neutra para atualizar o quarto mais para frente. Nossa, ficou super bonito, porque as cores vêm como complemento, e fica super, super bonito. Né? E o quarto era bem reduzido, bem pequeno mesmo. A gente fez deu para coordenar tudo, e ali do lado da mesinha, que dá para ver que a gente está vendo aqui o quarto de cima, né? A gente colocou um caixote com rodinha para os brinquedinhos na hora que estiver brincando no chão, ficar tudo na mão. Agora você tem falado sempre, né? Utilizamos essa poltrona, revestimos essa poltrona, a gente pegou essa cômoda. Como a gente pode saber que aquele imóvel já deu o que tinha que dar? Ou se a gente tem condições de reaproveitá-lo, porque isso é uma dúvida. Às vezes a gente olha para o móvel e fala assim, nossa, a pontinha dele já está, né, com aquela parte já caindo, e será que será que eu tenho como recuperá-lo? Será que vai valer a pena o preço da recuperação dele, ou se eu compro um novo? Qual é a dica que você dá? Bom, eu acho que sempre tem que fazer uma avaliação na peça. No caso de cômoda, do móvel de marcenaria, eu normalmente levo no marceneiro de confiança para que ele veja a estrutura do móvel, se dá para reaproveitar. Então, normalmente os móveis antigos eram feitos de madeira maciça, eram móveis muito
bons, que duram muito, que hoje em dia nem existe mais. Então a gente consegue reaproveitar, colocando uma corrediça melhor nas gavetas, a gente consegue reaproveitar. A atenção, eu acho que merece no caso do berço. Então, às vezes, vem aquele berço de família, a pessoa tem todo um carinho por aquela peça, mas às vezes a estrutura não está adequada, então é melhor não arriscar e comprar uma peça nova. Mas eu acho que tem que avaliar caso a caso. Às vezes é uma peça que as gradinhas estão danificadas, dá para restaurar? Ok, sem problema, mas eu acho que tem que fazer uma avaliação. A mesma coisa com uma poltrona, levar num tapeceiro de confiança, fazer um orçamento e ver se a estrutura da poltrona dá para reaproveitar, porque às vezes para reformar fica o preço de uma nova. Isso. Então a gente deve fazer esse orçamento antes de tomar a decisão. Quando você fala que antigamente, né, a maioria dos móveis eram de madeira maciça, hoje em dia, né, muitos móveis não são mais de madeira maciça. Então fica mais difícil fazer esse reaproveitamento? Não, se for detalhes, não fica difícil. Agora, se for reestruturar uma peça inteira, fica. Fica difícil e caro. E não vai ficar valer exatamente como era, porque nem temos hoje madeira maciça disponível para fabricação. Milena, a gente precisa também ter um monte de dúvida, né? Por exemplo, o cantinho dos brinquedos, né? Porque, querendo ou não, as crianças vão adquirindo, ganham aqueles brinquedos pequenininhos, o que fazer com eles, né? E também os livros, né? À disposição, principalmente para quem tem pouco espaço. Vamos conversar com isso no segundo bloco? Vamos. Então tá bom. E você que está em casa, ainda dá tempo de você tirar sua dúvida. Você não sabe onde colocar os brinquedos do seu filho, tá na dúvida? Manda uma foto do seu quarto que a Milena tira a dúvida. E também dá tempo, viu, você participar, mandar sua foto. E eu tô aqui com uma dica super interessante do Cantinho da Criança, que é o livro Espírito Santo, Meu Amigo. Eu já dei uma folheada, meu filho ama, gosta demais dos produtos do Davi Infantil. Ele explica todos os dons do Espírito, e o que eu gostei desse livro é que no final ele convida a criança a fazer uma oração pedindo o dom do Espírito Santo. Então você pode presentear. Acabamos de sair, né, da festa de Pentecostes. O Papa falou hoje na catequese, né? O Espírito Santo, que é o artífice da comunhão. Olha que coisa mais linda, né? Ele que faz a comunhão entre nós. Então, nada melhor do que você presentear o seu filho, né? Para que esse livro ajude a explicar para ele quem é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Você pode adquirir esse livro no 3186-2600 e também você ajuda nesta obra de evangelização que depende e espera a sua contribuição. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Programa Manhã Viva de volta hoje falando sobre como decorar o quarto infantil, sem lançar mão, claro, da segurança, economia e muita beleza. A gente já tirou um monte de dúvidas sobre como escolher as cores, né? E também na hora de você reformular aquele móvel, né? Às vezes a gente desiste daquele móvel antes da hora. Então, ela já falou como a gente deve saber se aquele móvel já deu tudo que tinha ou se ele ainda tem muita vida para dar para a gente ainda. Nós estamos conversando com a Milena Aguiar, ela é arquiteta e há 25 anos ela trabalha com isso. E nós vamos continuar esse bate-papo. A última pergunta que eu fiz para você foi sobre justamente isso, né? Se aquele móvel ainda pode ser recuperado. E também é importante a gente fazer essa economia, né? A gente sabe que as coisas não estão fáceis para muita gente e também ser criativo, né? E tem muita gente também que tem dúvidas sobre como colocar e onde colocar os brinquedos, né? E como fazer isso? Então, a gente falou bastante sobre o quarto de bebê, né? E eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre a criança numa fase já de seus 5, 6 anos, como é que a gente faz a montagem desse quarto? Porque o quarto, ele é importante ter 3 funções, a de dormir, descansar, de estudar e de brincar.
Então, essas funções têm que estar bem setorizadas no espaço para que a criança mantenha a organização e tenha autonomia. Então, ela sabe que aquele cantinho ali é para estudo, ela não vai jogar os joguinhos ali, ela vai estudar ali. Então, o que a gente faz? A gente faz o planejamento desse quarto de forma a aproveitar melhor o espaço para cada atividade. Esse quarto de menino era um quarto extremamente reduzido, então a gente preferiu colocar a cama de forma que ficasse encostada na parede. Ela é um pouco suspensa para que a gente tivesse a condição, na parte de baixo, colocar mais gavetas para guardar ou roupas ou brinquedos mesmo. E a parte última de baixo ainda acomoda uma bicama, caso tenha algum amiguinho para vir brincar. E a disposição do mobiliário foi feita de forma que o centro do espaço do quarto ficasse livre para que a criança possa sentar, ter espaço no chão para brincar. Fizemos aquele móvel baixo, em azul ali embaixo da janela, para armazenar esses brinquedos em gavetões, em nichos, que ficam fáceis para a criança, está na altura da criança, ela não vai ter que subir em cadeira, em nada, para poder acessar os brinquedos, e fica de forma fácil para ela organizar. Então, acabou de brincar, ela puxa as gavetas e organiza os brinquedos. E na outra parede a gente fez a colocação de uma mesa, uma escrivaninha, para que ele pudesse estudar com gaveteiro e etc. Então, você vê que um quarto pequeno, com planejamento, dá para acomodar as 3 atividades e de forma que fique organizado. Se a pessoa disser, mas eu gostaria de fazer uma adaptação, né, não tenho tanto recurso para investir numa marcenaria. Os gavetões, eles podem ser substituídos por caixas que a gente compra em lojas de utilidades e encaixa nesses nichos. As caixas podem ser coloridas, que já dá um colorido no quarto, ou transparentes para a criança ver aquilo que tem guardado em cada caixa. E a gente pode etiquetar, colocar os adesivos nas caixas. É uma maneira barata e fácil para decorar, é acessível para todo mundo, né? Esse outro quarto era um para 4... Desculpa voltar um pouco, mas quando você fala, são aqueles organizadores? Os organizadores, caixas de plástico mesmo. A gente tem várias opções com tampa, ou mesmo sem tampa, que tem as alças tipo cesto. E o fato de ser transparente já facilita. Já facilita, na hora de tirar. Mas se a mãe optar por alguma coisa mais colorida, só etiquetar e colocar, né, algum brinquedinho. A gente já fez até a identificação de cada caixa com o próprio brinquedo colado, um brinquedinho, um carrinho. Então sabe que ali naquela caixa tem só carrinho, só outro tipo de... Por tamanho também. Por tamanho Qual também. seria a indicação que você dá, assim, por exemplo, por tamanho, por... Das caixas, você fala? Depende muito do espaço disponível para armazenar. Então, eu aconselho que a mãe tire a medida, eu gostaria de encaixar nesse móvel, então tira as medidas e vê o tamanho de caixa compatível para encaixar ali. Entendi. Tá? Esse quarto era um quarto, assim, também pequeno, mas a gente precisava acomodar 4 crianças, então a gente fez 2 beliches com um armário no centro. Na verdade, é um quarto de um apartamento de férias, então a gente não se preocupou tanto em ter um armário tão grande, porque, na verdade, é utilizado por períodos curtos. Então, a gente optou por colocar o armário entre as camas. Esse beliche de cá ainda tem uma bicama embaixo, então daria para ter 5 pessoas dormindo nesse quarto. Ali dá para ver a bicama. E no lado oposto, a gente colocou um móvel baixo para colocar sapatos. Esse móvel baixo ele acomoda bolsa, sapatos. Tem um puff com um espelho grande ali para se arrumar.
e a gente colocou tipo um revisteiro, uma caixa na parede para colocar livros, revistas. Então, assim, o quarto, ele era estreito e comprido. A gente tentou aproveitar melhor o espaço de uma forma que não ocupasse tanto com muita coisa, com muito móvel, muita informação. É interessante que quando você coloca cada coisa no seu lugar, a facilidade dele o espaço rende e também a possibilidade dele se manter organizado é maior, né? Maior, com certeza, com certeza. Esse projeto eu trouxe, na verdade esse projeto está sendo executado agora, é até uma imagem de projeto, mas é um quarto que a gente tinha necessidade de acomodar 2 crianças num quarto reduzido, porque é um apartamento bem pequeno, e a gente precisava do espaço de estudo e ainda ter a opção, se vier um amiguinho, poder dormir. Então, o que a gente fez? A gente colocou a cama baixa, a cama alta longe da janela, para que não houvesse perigo, então ficaria a bicama. Embaixo dessa bicama, né, o espaço ali que acomoda 2 crianças para estudar, enfim, para usar a escrivaninha. E embaixo da cama, a gente dividiu uma parte com gaveta, que seria para colocar sapatos, e um colchão, que a gente chama de colchão dobrável. Você puxa e ele dobra e forma o tamanho de um colchão normal. Então, no caso de ter mais uma criança, um convidado, a gente teria a opção de colocar ali. E assim, você vê que as 2 camas têm luminárias na lateral para leitura e elas estão fixadas na parede, então não ocupa espaço para ter um criado mudo, uma mesinha que não teria condição. A gente teve essas soluções de aproveitar realmente o espaço. Uma dica bacana para quem não tem muito espaço também é utilizar mobiliários que tenha dupla função. Então, por exemplo, se fosse um quarto de menina, essa escrivaninha, uma parte dela poderia ser usada como uma penteadeira. Então, eu posso ter gavetas de um lado e do outro lado um espelho com uma gaveta porta-maquiagem. Então, assim, ela tem as 2 funções e não preciso de 2 peças, que seria inviável num quarto pequeno. Ali tá fazendo várias coisas no mesmo móvel. Várias coisas no mesmo móvel. Esse quarto é um quarto de um casalzinho de gêmeos. E a gente estava assim, não dá para fazer tudo rosa nem tudo azul, porque, né, cada um tem que ter a referência de reconhecer, identificar com o seu espaço. Então a gente optou por um quarto montessoriano, né, que o montessoriano tem a caminha baixa, praticamente no chão, que não oferece perigo para a criança. E a gente fez uma disposição também de deixar o centro do espaço do quarto mais livre para a criança sentar no chão, brincar. E ali ficou essa caminha de cá, que eu coloquei as almofadinhas rosa, que é da menina, e a outra caminha do menino. A gente fez a opção por um papel de parede que tinha as 2 cores e que não remete tanto ao universo feminino ou ao masculino só. E a escolha da paleta de cores que a gente estava falando, o azul, o turquesa, ele entra muito bem com tons de laranja, com um rosé mais seco. Então, dá para fazer uma composição sem ficar aquela coisa já de cara estigmatizada, que é ou feminino ou só masculino. Ficou super interessante. E essa cômoda era a cômoda do quarto de bebê deles. Então a gente utilizou, porque a mãe gosta muito de guardar as roupinhas nas gavetas. Então ela não é mais usada como trocador, por isso a gente tirou a parte do trocador, mas ela armazena boa parte das roupinhas. Esse armário era um armário que já tinha no quarto originalmente,
a gente manteve, só colocamos uma película protetora nas portas, como as portas são de espelho, caso a criança bata um brinquedo ou venha quebrar o espelho, essa película é protetora, ela não deixa soltar o vidro, o caco na criança, ela só trinca e mostra que o vidro está trincado. Tem uma série de itens de segurança que é interessante a pessoa, na hora de montar o seu quarto, o quarto do seu bebê, procure saber. Procure saber. Por isso porque é até importante, a película para o espelho tem, né? Então, é importante a orientação. Importante, porque tem muito acidente doméstico e às vezes é na hora da montagem, na hora da disposição, por exemplo, até a disposição do berço é importante, porque às vezes coloca perto da janela, né? Coloca perto ali da porta. Então é interessante a montagem, né? Como a gente tem falado aqui. A gente tem mostrado não lançar mão da beleza, da economia, mas também da segurança, né? Eu acho que tem que aliar esses 3 itens. Esse outro quarto é um quarto também montessoriano, que a gente colocou o colchão praticamente no chão. O criadinho foi só um gaveteirozinho com rodinha que a criança pode tirar do lugar. Você vê que fica tudo bem na altura da criança. O porta-livro, revista, a criança não precisa subir em nada para poder acessar aquilo que ela mais gosta, o brinquedinho. O armário a gente fez sob medida, né, um quarto novo, mas na foto anterior você vê que a gente não usou papel de parede, a gente fez um desenho remetendo a montanhas com a própria pintura, com tinta. A mãe não queria usar papel de parede, então a gente pintou a parede nesses tons de cinza, meio que lembrando umas montanhas. Quando você falou dos cuidados, também cuidado com a tintura, né? A pintura da parede. Quais são os cuidados que se deve ter na hora de pintar o quarto da criança? Sempre fazer o uso de tinta acrílica. A acrílica, ela é à base de água, então ela não tem o cheiro forte do solvente e ela é uma tinta lavável, ela é fácil de você limpar, passar um paninho com sabão neutro, ela é fácil de limpar. No caso de madeira ou ferro, utilizar a tinta esmalte, mas também à base de água. Hoje em dia no mercado tem tintas, antigamente não tinha, era só a base de solvente, mas hoje tem, que são tintas que não tem cheiro nenhum e secam rápido. Então, para o quarto da criança, tinta acrílica. Acrílica, toda tinta que for à base de água. Tá? Porque daí ela não tem o cheiro forte. Não que o solvente faça mal à saúde, mas é um cheiro que incomoda. Tem crianças que têm problemas, né, de rinite, alergia, então é um cheiro que incomoda. E no caso da madeira ou do ferro, também utilizar a tinta esmalte à base de água. Temos uma participação aqui, a Ana Keila de Manaus. Com relação aos protetores de berço, hoje estão mudando para o rolinho, para não ter perigo de sufocamento do bebê. Essa informação procede? Procede, sim. Hoje em dia são feitos uns rolinhos, mais ou menos uns 10 centímetros, e sempre fica um vão entre o colchão e o rolinho. A criança não tem perigo de sufocamento, sim. E a questão dos trocadores, tem alguma dica para proteção? Porque já teve caso do bebê, tá na hora de trocar e cai. Né? Qual o cuidado na hora da disposição do trocador e como escolher o trocador? Olha, o que acontece, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma peça própria para trocador, eu aconselho a fazer o trocador com uma profundidade de pelo menos uns 70 centímetros, para que a mãe possa trocar o bebê de frente. Então, o bebê está de frente, está ali. Se ele tem espaço para, se ele virar, ele não vai cair do trocador. Hoje em dia tem colchões que a gente usa para o trocador, que a lateral dos colchões, elas são mais elevadas. É como se fosse um bercinho, uma canoa, exatamente. Então evita que a criança role e caia do trocador. Mas assim, o conselho é que não pisque com uma criança no trocador, porque eu já vi ter casos de criança até no próprio berço, a mãe usar o próprio berço como trocador e sair achar que está tudo bem e às vezes acontece algum acidente. Então realmente não dá para
fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por isso é importante que o trocador seja posicionado estrategicamente perto do berço, que ela, ao acabar de trocar a criança, ela já coloque no berço, que já está com as gradinhas altas, enfim, a criança não fica ali no trocador. Como a gente está falando muito em reutilizar o material, a cadeira de amamentação, após o período da amamentação, a criança cresceu, está naquela outra fase, é possível ela ser reutilizada de uma outra forma para não se perder aquele móvel? Olha, no quarto infantil, normalmente a gente não usa a poltrona mais, porque fica uma peça ociosa, a criança não senta ali para fazer uma leitura, ela prefere sentar no chão, numa almofadinha, ou mesmo na caminha quando é baixa. Então, a sugestão seria tentar utilizar num outro ambiente da casa, se for uma peça bacana, que seja, né, para ser reaproveitada, que ela seja utilizada num outro ambiente. Mas no quarto infantil não tem funcionalidade. Quanto às mesinhas, porque toda criança precisa de uma mesinha para fazer as tarefas, né? Qual é a indicação? A mesa de madeira mesmo, do tamanho dela? Qual é a indicação aí para quem tem pouco espaço? Ou se utiliza um outro espaço para fazer a tarefa? Ou ela vem com uma outra utilização? Porque tem aquelas mesas que você pode tirar, colocar. Quando a gente não tem ainda a necessidade de ter uma escrivaninha, que a criança está numa idade, né, menor, a gente faz a opção por mesas baixas, que a criança ou senta numa mini cadeirinha, né, com a altura compatível para fazer as tarefas, até mesmo para jogar algum joguinho, montar alguma coisa, ou peças que a criança possa brincar no chão. Um puff, por exemplo, como esse que é rígido, com uma superfície que seja lisa, ele pode ser utilizado para a criança brincar, montar os joguinhos, enfim. Eu aconselho que o material seja de fácil limpeza, porque eventualmente a criança vai derrubar alguma coisa, algum suco, então tem que ser alguma coisa que seja fácil de limpar. E eu acho que o importante no espaço da criança, tanto no quarto ou numa brinquedoteca, é a criança ter a liberdade do uso daquele espaço. Então não adianta colocar um material que não vai ter durabilidade, que não vai ser fácil de manter, e a criança não pode nunca tomar um suco naquela mesinha, não pode pintar. Normalmente a criança no início ela vai pintar para fora do papel e de repente o móvel vai estragar. Então fazer opção por materiais apropriados para a idade da criança, entendeu? Super interessante. Agora, na hora de escolher o móvel, né? Tem alguma dica para a gente saber se aquele móvel, que estou falando agora de qualidade mesmo, né? Os pais estão se preparando, o bebê está chegando, né? Vale a pena investir no móvel? Se sim, qual é a dica para fazer um investimento que depois a pessoa não venha se arrepender? Então, no caso do bebê, o berço eu acho que é o principal item que a gente tem que atentar para a segurança. As lojas que fabricam, que são especializadas nesse segmento, têm certificado de segurança nas peças. Isso eu acho que vale muito a pena investir, porque às vezes a gente vê pessoas querendo fazer uma peça e desenha ou vê na revista alguma coisa que não é projetado para aquilo e às vezes não dá certo. Então o berço eu acho que é um item que merece toda a atenção. Com relação ao que a gente está falando, uma mesinha, as lojas, mesmo home center, lojas que têm produtos para criança, tem as mesinhas já na altura apropriada e que são ideais para criança. As cadeirinhas em material em PVC rígido, que são fáceis de limpar, são leves, porque a criança pode arrastar, levar para onde ela quiser, não vai oferecer perigo. Peças com cantos arredondados, então a gente vai ver, principalmente em brinquedotecas, a gente faz a opção por peças que tenham cantos arredondados, para que a criança não enganche a roupa ou de repente caia e se machuque. Tem muita ideia aqui, né? A sua cabeça deve estar assim, né? Pensando em mil coisas. E falando em criança, na hora da consulta médica,
É difícil, né? Quando fala em hospital, eu já penso logo em injeção. É por isso que o hospital em São Paulo está lançando mão de muita criatividade e pedagogia para atrair a criançada, para elas perderem esse medo de ir para o hospital. A reportagem é da Fernanda Ribeiro. Brinquedo na mão, descontração e sorriso no rosto. Parece só mais um momento comum de recreação na escola. Só que hoje os alunos tiveram uma aula bem diferente. Acho que já deu para notar do que é, não é mesmo? O que você ouviu? O coração batendo. Bateu forte? Uhum. Entre aqueles que foram médicos por um dia, tem os responsáveis pelos doentes. É que nesse hospital de Mentirinha, os pacientes são os ursinhos. E a tarefa dos pequenos é levar o brinquedo para consulta médica. O que o Dr. Bob tem? Machucou a pata, então ele não tá com febre, nem com dor de cabeça, não tá tossindo, nada. Antes do diagnóstico tem que fazer exame, raio-x, tomografia ou ultrassom. Aí vem o tratamento. Ai, tá com muita dor? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma injeção nele? Essa brincadeira tem mesmo uma intenção séria, que é fazer com que as crianças percam o medo de ir ao médico. Em 6 meses de projeto aqui em São José dos Campos, muitas das 350 crianças que participaram têm história para contar. Você tem medo de injeção? Não, Por quê? porque faz muito bem. Saúde. O médico cuida da gente direitinho? Não vai embora. Você vai então, não vai ter medo? Não. A atividade desenvolvida por estudantes de medicina nasceu na Espanha e é realizada em várias cidades brasileiras. Nós fazemos parte de um órgão que chama IFMSA Brasil. Se a gente conseguir tornar tudo um pouco mais simples para elas, é melhor porque elas confiam mais na gente e elas acabam falando um pouco mais. O bom resultado do Hospital do Ursinho faz com que o projeto tenha planos para crescer ainda mais por aqui. A gente ainda quer trabalhar com higiene, com vacinação, com alimentação e a gente pretende evoluir para fazer um projeto continuado nas escolas. As crianças agradecem e os professores também. Eu achei muito interessante, um projeto formidável e é importante, principalmente nessa idade deles de informação. No fim, os pequenos descobrem que nesse universo diferente também tem lugar para sonhar de verdade com a futura profissão. Alguém aqui quando crescer quer ser médico? Eu. Por que você quer ser médico? Pra curar as pessoas. Esse é o nosso futuro, né? O futuro do nosso país. Então pode sair vários médicos, se Deus quiser, né? Esse é o futuro do nosso país, né? A criançada aí toda animada. Tem mais uma participação. Jennifer Souza. Gostaria de saber como decorar o quarto da minha filha. Só tem cama e um guarda-roupa. Gostaria de colocar nicho ou prateleira nas paredes. Ela mandou a foto também, a gente vai ver. O que é que você acha, Milena? A foto, assim, eu não consigo entender muito. A cama está encostada na parede, é isso, né? Bom, eu aconselho o que eu acho que ela pode fazer. Eu não sei a idade da filha, mas me parece o guarda-roupa ser um guarda-roupa de madeira escura, que ela pode pensar em, de repente, colocar uma cor, ou seja, com pintura ou com adesivo mesmo. Nas paredes também, colocar algum adesivo que remeta mais ao universo infantil. E com relação às prateleiras e nichos, assim, eu aconselho a colocar os nichos que forem para armazenar brinquedos, coisas que ela usa toda hora, numa altura compatível que a criança possa pegar sem ter que subir em alguma coisa. E o que for mais decorativo, um enfeite, coisa que a criança não precisa ter acesso, colocar na parede, acima da cama mesmo, mas numa altura, né, mais alta, para poder só decorar mesmo. Tá aí a dica da Milena Guiar. Muito obrigada pela sua participação. Com certeza ajudou muita gente. Vamos ser criativos, vamos ter segurança na hora de montar
o quarto dos nossos filhos. E eu quero agradecer a você, sócio evangelizador, que acredita nessa obra de evangelização. Você sabia que você pode contribuir através do cartão de crédito? É assim, uma forma que você faz e você pode ficar tranquilo que sempre vai vir na sua fatura do cartão de crédito. Você se cadastra, coloca o seu cartão de crédito e vai sempre vir na sua fatura do cartão de crédito. É uma outra forma de você se manter fiel à sua contribuição mensal, porque você sabe que essa obra de evangelização conta com você todos os meses e nós não podemos parar de evangelizar. Nós ficamos por aqui, amanhã é Corpus Christi. Não esqueça de participar desta linda celebração, fazer a procissão do Santíssimo aí na sua paróquia. Aqui na Canção Nova vai ter transmissão ao vivo, fique também atento à nossa programação. E no programa de sexta-feira nós vamos falar como educar os adolescentes com o psicólogo Carlos Eduardo. Eu aguardo você na próxima sexta-feira e um santo dia de Corpus Christi. Deus abençoe você e até a sexta-feira, se Deus quiser. Vale só se biblioteca. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.